Meus amigos, o The New York Times, ou seja, a grande mídia, trouxe ontem, uma longa matéria sobre os atentados terroristas no Sri Lanka. A matéria é realmente longa, estou aqui correndo no mouse para vocês terem uma ideia. Pois bem, a matéria trata de tudo menos do essencial. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Em primeiro lugar, a matéria diz o seguinte, são alguns pontos a serem considerados, pelo menos 4 pontos a serem considerados. O primeiro é o seguinte, a matéria diz que o governo reconhece sim que foi um atentado terrorista produzido por um grupo de muçulmanos extremistas, vamos dizer, o National Tawhid Jamaat. Pois bem, o primeiro ponto a ser destacado da matéria do The New York Times é que o governo sabia já com bastante antecedência da localização dos membros desse grupo e sabia também que este grupo poderia sim promover ataques terroristas de grande impacto. Mas acontece que o governo está dividido, o presidente e o primeiro-ministro não se dão bem. O presidente havia sido informado pelo serviço de inteligência da Índia de que este grupo era bastante perigoso e estava possivelmente ligado a outro grupo internacional, também terrorista, evidentemente, e o presidente não passou as informações para o primeiro-ministro porque não andavam de bem, não andavam lá com muito boas relações. Esse é o primeiro ponto a ser destacado da matéria. O segundo ponto, inclusive o governo a polícia já havia identificado alguns meses atrás um esconderijo deste grupo terrorista com muitas armas pesadas, bombas e detonadores e assim por diante, inclusive comida desidratada. O segundo ponto a ser destacado é o seguinte, o Sri Lanka, 70% da população do Sri Lanka é de budistas. E segundo o The New York Times, essa maioria, os budistas, muitos monges budistas, estavam incitando a população a reagirem ou agirem violentamente contra os muçulmanos, que não chegam a 7%, talvez 7% da população. Bem, por causa dessa incitação ao ódio da parte dos budistas, desde algum tempo, este grupo radical vem atacando imagens budistas, estátuas budistas, depredando-as, ou, enfim, praticando atos de violência contra a fé budista, ou contra a religião budista, melhor dizendo. Por culpa dos budistas, evidentemente, que, segundo o The New York Times, começaram uma ação provocativa. Por causa desta ação provocativa, então, este grupo radical começou a empreender algumas ações violentas. O terceiro ponto a ser destacado dessa matéria é o seguinte: supõe-se, vejam, tudo suposições, supõe o próprio The New York Times, baseado em afirmações de alguns membros do governo, de que este grupo baseado aí no Sri Lanka, não teria capacidade de sozinho empreender a ação que empreendeu. É bem provável, diz o governo do Sri Lanka, que esse grupo tenha relação com terroristas internacionais, com grupos maiores. E diz isso baseado no seguinte: alguns militares do Sri Lanka serviram na Síria, lutaram na Síria. E provavelmente alguns militares
ligados ao Islã. E lá teriam conhecido ou estabelecido, estreitado relações com terroristas do Estado Islâmico. Tudo isso são hipóteses. Já o New York Times trabalha com essas hipóteses para afirmar, lá já no final da matéria, que o National Tawhid Jamaat, o grupo terrorista do Sri Lanka, foi, de algum modo, ajudado pelo Estado Islâmico. Mas espera um pouquinho aí, sugere o The New York Times. Trump não havia dito que o ISIS tinha acabado? Pois bem, o quarto ponto a ser destacado é que o The New York Times foi pegar a opinião de alguém que trabalhou para Barack Obama a respeito deste ponto da matéria. Liza Monaco, diz o New York Times, que serviu como conselheira de segurança interna para o presidente Barack Obama, disse que se os ataques no Sri Lanka fossem inspirados pelo Estado Islâmico, eles deveriam servir como um lembrete austero para a administração Trump, abre aspas. Não devemos confundir a derrota física do califado com a do califado virtual, disse Monaco. É um movimento e isso, como vimos, pode acontecer em todo o mundo, disse ela. Bom, a Liza Monaco, ex-funcionária, ex-conselheira de segurança interna de Barack Obama, não acusou o presidente Trump. Mas vejam que interessante, tudo isso é bastante sutil, mas quer sim, por várias razões, trazer o presidente Trump à cena do crime, com alguma responsabilidade. Esses 4 pontos que eu falei falam de tudo menos da responsabilidade própria do grupo terrorista. Eles praticamente inexistem na reflexão do The New York Times. Certamente, a continuar nesse ritmo, vamos dizer, daqui a pouco os cristãos serão culpados pelos ataques que receberam. Porque já tem gente relacionando esse ataque como uma retaliação ao que aconteceu na Nova Zelândia, ao ataque à mesquita na Nova Zelândia. É bom lembrar que o ataque à mesquita da Nova Zelândia não foi perpetrado por cristãos, foi perpetrado por homens brancos, sem nenhuma relação com a religião, aliás, fascistas e neonazistas. É bom lembrar. Mas é claro que já não está faltando gente aí tentando relacionar isso. Está vendo? A culpa é dos cristãos. O The New York Times está dizendo que a culpa é de todo mundo, menos da religião da paz. Aquela que prevê o fim de judeus, ou prevê não, estimula, né? O fim dos infiéis, a tomada do mundo e o fim dos infiéis, como judeus e cristãos. Esses não têm culpa nenhuma. Para o The New York Times, a culpa é do governo do Sri Lanka, que sabia de tudo e não fez nada. A culpa é dos budistas, dos monges budistas que começaram a incitar o povo, né? E a culpa também pode ser de Donald Trump, que disse que tinha acabado com o ISIS e não acabou com o ISIS. A propósito, nós brasileiros sabemos muito bem como é essa tática da esquerda internacional. Alguns anos atrás, aqui no Brasil, um adolescente chamado Champinha sequestrou, torturou, violentou e matou barbaramente um casal de adolescentes, Eliana e Felipe, se não me engano. E a esquerda, tal como sugere a matéria do The New York Times,
veio logo em defesa não da vítima, não das vítimas, mas do agressor, do assassino. Porque ele sim é que era a vítima. A vítima do sistema. É o que sugere o The New York Times. Todos são culpados, menos os assassinos. Esses coitados são vítimas. Até depois, amigos.